O ministro Alexandre de Moraes, do STF, advertiu ontem Jair Bolsonaro sobre as medidas cautelares impostas contra o ex-presidente. Em resposta à defesa do político, o magistrado não determinou a prisão de Bolsonaro por entender que o descumprimento das cautelares se tratou de uma, abre aspas, irregularidade isolada. Tranquilo. Fecha aspas. Na decisão, o ministro do STF diz que, abre aspas, constata-se a tentativa de burlar a medida cautelar, fecha aspas, por parte de uma publicação da imagem nas redes de Eduardo Bolsonaro e classifica a postagem como, abre aspas de novo, utilização do ilícito modus operandi, fecha aspas. Em despacho, Moraes deixou claro que o novo descumprimento das determinações judiciais levará à detenção imediata do ex-mandatário. Mas aí que vem o problema do português. Além disso, no texto da decisão, Alexandre de Moraes, ou algum estagiário que trabalha com eles, cometeu alguns erros de português. Aspas. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Fecha aspas. Eu que tenho erros de português, sei que está errado. Aí deveria ser mas, sem o i. Escreveu Moraes, mas geralmente indica quantidade, intensidade ou adição, sendo o oposto de menos. Já mas, sem o i, é uma conjunção adversativa que introduz uma ideia de oposição ou contraste, sendo equivalente a palavras como porém, contudo ou todavia. Além desse erro, o magistrado também escreveu, aspas, efetivamente não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Fecha aspas. E aí cometeu outro erro, já que não se utiliza o crase antes da palavra masculinas. Mas, claro que a internet não o perdoou. Diversos posts foram divulgados com a confusão na língua portuguesa e logo em seguida, Moraes, ou o outro estagiário, corrigiu o erro. O ministro fez uma retificação na sua manifestação com a escrita correta. Até o próprio nosso amigo querido Pavinato fez alguns posts sobre isso, observando isso. Eu que sou estrangeiro, eu me toquei que estava errado. Então, como eu não sou brasileiro, deixo vocês para conversarem sobre esse erro português. Alguma vez, Ana Paula, você observou mais ou mais de uma forma errada por um ministro da Corte Suprema? Não, esse é um erro muito básico, né? Muito difícil da gente ver uma pessoa que tenha o mínimo aí de escolaridade confundir o mas com o mais. Isso é muito básico. Com relação a essa pauta, né, dessa decisão do Alexandre de Moraes, em que ele usa em alguns momentos também várias exclamações, que é outro erro, né? Na língua portuguesa, você basta usar um ponto de exclamação. Quando você coloca um monte de ponto de exclamação, isso não significa absolutamente nada. Quando você usa um ponto de exclamação para dar aquela ideia de que é algo ali, né, relevante, não precisa de encher de pontos de exclamação. Mas com relação a todo esse fato, eu queria dizer o seguinte, como eu já falei aqui antes, o direito brasileiro ele é todo escrito. Quando o Alexandre de Moraes dá aquela primeira decisão cautelar e proíbe ali o uso das redes sociais, ainda que por intermédio de terceiros, foi isso que foi referendado pela primeira turma, tá certo? E a interpretação disso, por estar restringindo direitos de uma pessoa, no Brasil, quando você restringe direitos de uma pessoa, a interpretação daquilo ali é restritiva e não extensiva. Então você não pode ampliar além do que está escrito ali. Se você for ampliar, você tem que, se ele vai ampliar na segunda decisão dele, ele precisa submeter novamente
a primeira turma, porque o que a primeira turma referendou foi esta frase. E esta frase, você tem que interpretá-la de modo restritivo. Quando ele vem, no segundo momento, explicando, né, aquela segunda decisão no dia seguinte, e ele fala assim que, obviamente, isso incluiria isso e aquilo outro. Não, obviamente não existe obviamente. O que a cautelar é aquilo que foi escrito. E no dia seguinte, quando ele completa, ele tem que referendar novamente se ele ampliou a interpretação do que havia sido referendado pela primeira turma. E não há possibilidade no Brasil de você responsabilizar uma pessoa por condutas de terceiro. Isso está no Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E isso serve também no direito civil. Você não pode responsabilizar uma pessoa por atitudes de terceiros, supondo que aqui existe uma milícia digital, que o Bolsonaro então incentivou. Ele tem que provar isso. Ele tem que provar que o Bolsonaro é responsável pela atitude daquele terceiro. Se ele não provar, acabou a história. Isso se chama presunção de inocência, que não existe mais no Brasil. Que é aquilo que você falou, que quem acusa é que tem que provar, porque há uma presunção de inocência. Na dúvida, não aconteceu o fato. A acusação tem que provar. Gostamos porque no faroeste brasileiro o bandido prende o xerife e o inocente deve provar que é inocente e o culpado não precisa se preocupar porque o culpado é culpado. A gente traz essas coisas aqui que é o que seria no Estado de Direito. Nós sabemos que hoje as coisas saem da cabeça de unicórnio do Alexandre de Moraes. Eu adoraria ouvir todos vocês nessa pauta, mas só vou ouvir o professor Suano, porque o tempo está sendo muito tirano porque ele é hoje. Professor. Então, como é professor, eu, de novo, repito, gostaria de ouvir os quatro, mas só vou ouvir o Suano. Eu vou pegar depois a questão do professor. Olha que interessante, né? Primeiro, não é uma divergência, mas é algo para deixar claro. O nosso problema não é nem... A Ana foi muito precisa uma vez quando ela disse, nós não temos mais o Estado de Direito. Porque o Estado de Direito tinha a Alemanha da década dos 30. O que configura a grandeza da democracia no mundo contemporâneo é o Estado democrático de direito, que é o que nós não temos mais. Mas a Ana foi precisa uma vez quando ela disse, a gente não tem mais nem o Estado de direito. Nada. Porque está tudo na cabeça do juiz, aquilo deveria estar escrito. Não estou falando nem democrático. Exato. Não tem nem o Estado Estamos de direito. pior do que a gente que estaríamos, porque nós não estamos nem na condição daqueles que estavam lá, porque é na cabeça do Alexandre de Moraes que sai o direito. Mas eu gostaria de fazer apenas uma consideração. Ele está sentindo agora as consequências de ele ter se arvorado um dos civilizadores com um poder absoluto e uma espécie de onipotência. Por qual razão? Ele está colocando sob si o crivo de todos aqueles que observam, porque ao momento em que ele disse, eu sou onipotente e eu sou um civilizador, é a interpretação que eu faço, não estou dizendo que ele falou literalmente isso, ele perdeu o direito ao erro. Claro. Isso passaria batido, porque qualquer um de nós poderia dizer assim, não, mas provavelmente foi apenas um deslize, ele estava correndo, estava ali... Mas ele perdeu o direito de estar correndo, porque a sua corrida vai para desvirtuar o Estado Democrático de Direito, porque ele inverteu o ônus da prova, porque ele acabou com a presunção de inocência, como foi levantado pela Ana. Ou seja, ele simplesmente perdeu totalmente a possibilidade de se colocar como ser humano e, por isso, passivo de errar. Claro. Porque ele se recusou ao ser humano e disse que ele é um onipotente. Logo, então, ele tem que ser onisciente e, com a onisciência, ele não pode mais errar. Eu fico imaginando quando passar essa tempestade e ele sentir na pele tudo aquilo que ele fez, como que ele será visto pela história. Eu só espero que conosco, que quando isso acontecer, nós vivamos aquilo que os brasileiros sempre dizem no seu ditado. Depois da tempestade, vem a bonança. Talvez nós estejamos na tempestade, mas o que me atormenta é porque nós estamos vivendo uma tempestade tão grande, tão horrível, que eu prefiro o ditado russo para que nós nos preparemos para esse ditado. Depois da tempestade, não vem a bonança. Depois da tempestade, vem a enchente. Então a gente tem que começar a se preparar para a enchente que eles vão tentar jogar contra o povo brasileiro.